como normalmente, não é regra, né? Talvez você que está ouvindo não faça dessa forma, mas no mercado em si a gente analisa que algumas pessoas fazem dessa forma. Isso. Que é como determinar a data do vencimento do inquilino. Aí a Lúcia vai saber falar melhor do que eu. Como é que isso acontece normalmente, que às vezes a pessoa coloca conforme o dia da entrada do inquilino. Tem muitas pessoas, né, o imobiliário, o corretor, o inquilino entra dia 5 lá dentro daquele imóvel e ele vai cobrar no dia 5, 30 dias lá, 5 do outro mês, né? Ou o inquilino também faz aquela situação, entrou dia 10, ele entrou dia 10, vai pagar no dia 10, ou então entra no dia 20, o inquilino entrou dia 20, ele vai pagar dia 20, né? Eu acho muito desagradável esta forma de cobrança, né? Conforme a data lá, no meio da data, né? Porque muitas vezes você vai ficar envolvido praticamente o mês todo, tá naquela função de fazer a cobrança e fazer a venda, fazer a cobrança e o repasse para o proprietário. Por fim, o profissional, se caso o profissional for sozinho, por exemplo, se ele vai trabalhar com locação e venda, já vai ficar uma situação ruim para você, né? Ele vai se envolver praticamente o mês inteiro. Vai ficar envolvido aí um mês inteiro só com a carteira de locação, né? Então, eu não recomendo. Particularmente, eu não recomendo fazer. Foi uma coisa que normalmente a gente passa por uma atualização dos contratos periódica, né? Então, às vezes de 2 em 2 anos, aí depende da necessidade. E uma coisa que a gente fez recentemente a gente passou por um processo de atualização dos contratos. E aí uma coisa que a gente bateu com o advogado foi a respeito disso. Por quê? O que tinha sido sugerido? Que o inquilino fez o pagamento, depois de 5 dias do pagamento do inquilino, a gente repassaria para o proprietário. Só que como que acontece na prática? Existem inquilinos que pagam depois. Esse abacaxi tá tão cheiroso. Ai, coisa boa. Existem inquilinos que pagam depois, existem inquilinos que pagam no vencimento certinho, mas existem inquilinos que pagam antes do vencimento. Uhum. E aí, como é que a gente vai conciliar isso se pelo contrato de administração constasse que o inquilino pagou dia X, dia 1, vamos supor, e a gente teria que repassar no dia 6, que seria 5 dias depois. E aí o inquilino que pagou no dia 2, a gente teria que repassar no dia 7. Ou seja, todos os dias teria repasse de aluguel. E a mesma coisa, isso que a Lúcia falou, o inquilino entrou dia 5, o vencimento dele fica para o dia 5. O inquilino entrou dia 10, o vencimento dele fica para o dia 10. São coisas diferentes, mas que o resultado final ele é praticamente o mesmo, que é o quê? É tu vincular o pagamento do proprietário ao pagamento do inquilino. Isso. Obviamente que tu tens que esperar o inquilino pagar para repassar para o proprietário. Só que esse vínculo, o inquilino pagou, 5 dias depois eu faço o pagamento. Ou o vencimento do inquilino é dia 2, 5 dias depois eu faço o pagamento. Aí se o vencimento do inquilino é dia 10, 5 dias depois eu faço o pagamento. Fica um processo que todos os dias tu vai ter que se preocupar com aquilo ali. Será que eu já fiz o pagamento do fulano? Mas quando é que foi o pagamento da Mariazinha lá? A Mariazinha que alugou um imóvel comigo. Quando é que ela pagou? Ela pagou dia 10. Não, mas o outro mês ela pagou dia 20. Aí o proprietário vai chegar e digamos, outra coisa que veio na minha mente agora. A inquilina Mariazinha, que eu dei o exemplo, ela paga todo dia 10. Mas aconteceu alguma coisa, ela atrasou e ela vai pagar só no dia 20. E aí o proprietário está acostumado a receber ali todo dia 15, Sim. Não recebeu, ele vai chegar para ti e vai dizer... Fazer as cobranças. Mas e eu não recebi o meu aluguel? Né? Então é
é uma coisa que eu parei muito assim para pensar quando eu iniciei a trabalhar com locação de imóveis, né? Porque eu já disse para vocês que a princípio era só venda, mas depois as coisas começaram a movimentar de certa forma que eu realmente aderi também a trabalhar com locação de imóveis. Então assim, eu sempre faço, né, mês cheio lá, dia 1º, dia 30 e após o vencimento. Aí o que a gente optou para facilitar isso? É o quê? É um vencimento X. Isso. Todos os inquilinos que entrarem vão ter o mesmo vencimento. Aí a gente volta lá no começo. A gente tem que garantir que o inquilino possa realizar o pagamento naquele dia. Né? Porque também, e assim dessa forma como a gente faz a cobrança, porque geralmente no Brasil, né, os pagamentos... Normalmente é quinto dia útil. É que sempre o quinto dia útil, né? Então, aí é uma coisa que vai ficar aquela cobrança direto na própria cabeça do inquilino, né? Que ele tem sempre que pagar quando ele receber o pagamento dele, né? Normalmente a gente usa o quinto dia útil para estabelecer a data. Por quê? O quinto dia útil, ele acaba abrangendo muitas pessoas. Isso. Só que assim, não é que o inquilino vai pagar no quinto dia útil. Por que também? Outra questão. No quinto dia útil, ele nem sempre vai cair no dia 5. Sim. Nem sempre vai cair no dia 5. E aí tem um outro trabalho que tu tens que fazer, que é o quê? Que dia que cai o quinto dia útil? É dia 7? É dia 8? Às vezes pode ter feriado. Então depende. Então, qual foi a estratégia que a gente usou? Estipular um dia X. O dia tá cravado, aquele dia. Independente de ser final de semana, independente de ser quinto dia útil ou não ser quinto dia útil, é aquele dia. Só que a análise do quinto dia útil, ela foi utilizada para estabelecer o dia. Sim. Por quê? A gente sabe que a maioria das pessoas recebe no quinto dia útil. Então, qual é o dia? E aí eu não vou responder para vocês têm que pensar e ver qual é a melhor situação para vocês. Mas assim, qual é o dia que a maior probabilidade de realmente ele ser depois do quinto dia útil? Por quê? Porque depois do quinto dia útil, eu garanto que a maioria dos meus inquilinos vão conseguir pagar esse aluguel. Então, isso com relação ao pagamento do inquilino. E aí, obviamente, tem um repasse. Depois do pagamento, tem o repasse. Na hora de fazer o repasse também, mesmo a gente estipulando uma data X, que é aquela data cravada, é aquele dia, independente de ser quinto dia útil, independente de que dia que caia do mês, é aquele dia. Depois desse dia, eu tenho que fazer a transferência para o proprietário. Então, qual é a data que melhor se adequa para que eu possa fazer essa transferência? Para o proprietário. Para o proprietário. E aí, independente do meu inquilino pagar antes ou pagar depois daquela data que eu estipulei, eu vou fazer a transferência para o proprietário. Porque daí vai ficar uma coisa mais padronizada, tu já fica com um dia estipulado, tal dia eu tenho que fazer esta transferência para o proprietário, e o proprietário também já sabe que ele vai receber naquele dia. Isso mesmo. Ele já se organiza, né? Por fim, todos ficam organizados, né? Inquilinos, né? Corretor ou administradora lá, a imobiliária, e o proprietário, porque o proprietário já está habituado a receber naquela data X, né? Uhum. Então, onde... na questão do proprietário, né? até dá para ter um pouco mais de flexibilidade na hora de tu estipular a data. Aí tu pode, de repente, estipular uma data entre dia tal e tal, alguma coisa assim. Por quê? Para te poder realmente se organizar também. Mas... E essa data que você vai estipular com o proprietário, você também vai constar lá naquele contrato de administração, Justo. Onde o proprietário vai assinar para você, né? Quando ele dá lá os poderes, né, deste imóvel, né? Além do contrato de administração, a procuração direcionada para administrar este imóvel. Aí uma coisa que tem que ficar bem clara é o quê? Os dois contratos, eles devem conversar entre si. Isso. Por quê?
uma coisa depende da outra. Então, o repasse do proprietário depende do pagamento do inquilino. Então, não adianta eu querer colocar que o pagamento do inquilino vai ser dia 15 e o repasse do proprietário vai ser dia 10. Não vai conversar. Não vai fechar. Não funciona. Não funciona. O contrário funcionaria. Isso, o contrário funcionaria. Por quê? Porque o pagamento do inquilino é sempre primeiro do que o repasse do proprietário. Isso mesmo. Então, assim, dessa forma, como a gente hoje administra, né, lá essa cobrança de aluguel, né, emite os boletos, né, o inquilino paga e a gente repassa para o proprietário. E dessa forma, a gente aderiu dentro da minha empresa e hoje tudo fica tranquilo e seguro mediante essa situação. Isso, exatamente. Né? Por isso que, e também, e você fica focado só naquela data. E daí também você vai focar que aqui, aí você já vai observar, né? Porque daí você sabe que todos os contratos Já são naquela data. São naquela data. Você vai repassar direto lá para os, né? As cobranças vai ser diretamente lá para todos os inquilinos, né? Porque a hora que emitir os boletos, vai geral, né? Vai diretamente para eles. E na hora também. E os pagamentos dos proprietários, a mesma coisa, né? A hora que você senta para fazer o repasse, você já vai repassar para todos. E isso é muito tranquilo. Tranquilo e seguro também. Tranquilo porque e daí seguro. tu não fica com aquele pensamento, será que eu repassei para fulano de tal? Isso. E aí se tu não repassa, aí fulano de tal vai lá e vai, o proprietário, no caso, vai lá entrar com uma ação contra você. Você, corretor de imóveis, você não pode, você precisa estar muito atento para proprietário nenhum, né? Proprietário nenhum entrar com uma ação para você de cobrança, porque isso vai pegar mal para você, né? Isso vai pegar mal. Você, muito pelo contrário, quando você souber lá, em seguida, no próprio mês lá, suas colaboradoras, você vai ver pelos valores também que você vai estar recebendo lá, que vai entrar também, né, mediante lá o boleto, que já inclui aquela onde você vai descontar a taxa administrativa, você já vai saber que esse valor já vai ser reduzido, né? Você tem que ter esse controle e tudo, né? Então, por isso mesmo você vai ficar atento e você já vai se preparando para estar lá conversando com esse proprietário. Uma coisa que eu lembrei agora e que a gente não falou, Lúcia, mas a gente acabou entrando ali no que é o aluguel, o que não é aluguel, e eu acabei lembrando agora. Na hora de estipular a data que vai ser feita esta cobrança do inquilino, é bom considerar também a data dos boletos do condomínio. Por quê? Porque a gente tem fundo de reserva. Isso, o fundo de reserva. Porque o fundo de reserva, ele é responsabilidade do proprietário. Só que normalmente ele vem no boleto do condomínio. Vem no boleto. E aí acaba sobrando essa responsabilidade para quem está administrando o imóvel descontar do inquilino o fundo de reserva. Isso Só mesmo. que como é que tu vai descontar o fundo de reserva se o teu vencimento do boleto do inquilino é antes da chegada do boleto do condomínio? Você não vai conseguir. Então, na hora de estipular essa data, eu vou cobrar todo dia 10, ou eu vou cobrar, não, o vencimento do aluguel do inquilino vai ser todo dia 10, ou vai ser todo dia 15, ou vai ser todo dia 20, independente, né? Isso aí você que vai determinar. Você tem que considerar a maior parte do recebimento, as pessoas normalmente, que a gente vê que normalmente recebem até o 5º dia útil, mas também tem que considerar o recebimento do boleto do condomínio. Por quê? Porque se o boleto do condomínio vence dia 15 e só a partir do dia 10 que você vai ter acesso ao boleto do condomínio, você não tem como colocar o vencimento para o dia 10. Isso. Porque você vai ter que esperar o boleto do condomínio para poder fazer esse desconto do fundo de reserva. Então, a ideia é analisar todas as variáveis para chegar numa data X e conseguir padronizar essa questão do vencimento, tanto para inquilino quanto para proprietário, porque todos os pagamentos ficam estipulados naquela data, então você sabe que até aquela data, o mais provável é que você tenha recebido todos os aluguéis, fora tirando os inadimplentes que não vão ter pago até aquela data, mas tu sabe que, vamos colocar um exemplo, dia 10, eu estipulei que os contratos, os vencimentos dos inquilinos vão ser todo dia 10.
Então, você sabe que até o dia 10, a probabilidade é que todos os inquilinos tenham feito o pagamento, tirando os inadimplentes. Se até o dia 10 tu sabe que todos os inquilinos fizeram pagamento, dá para te estipular dia 15 para o proprietário ou 15º dia útil, aí depende o que você vai colocar nesse contrato de administração. Mas por quê? Você garantiu que dia 10 é o vencimento do inquilino. Só que se dia 10 é o vencimento do inquilino, mas o boleto, você vai receber dia 10 o boleto do condomínio, você já não pode estipular dia 10 como vencimento, porque você não vai conseguir gerar esse boleto. Isso mesmo. E lá o repasse para o proprietário é a mesma coisa. Mesma coisa. Tu precisa estar com isso e já poder descontar esse valor e tu repassar. Então você também tem que fazer um acordo com o proprietário do imóvel para a data que você vai realmente repassar para a ideia todas é essas criar questões, um padrão, né? É criar um padrão que atenda todos os seus contratos, tanto de locação quanto de administração. Eles têm que se conversar entre si, porque não adianta você colocar um vencimento equivocado entre um e outro, porque o inquilino sempre tem que pagar primeiro para depois repassar para o proprietário. Olhar todas as variáveis que vão influenciar o seu processo nessa questão de recebimento do aluguel e estipular a data. Estipulou a data, naquela data você sabe que você vai receber os aluguéis ou vai ter recebido a maior parte deles, tirando os inadimplentes, e você sabe que na próxima data marcada no teu calendário vai ter que fazer o repasse para o proprietário. Então, são 2 marcos no mês que são importantes. Recebimento do aluguel, pagamento de proprietário.